aula, isso a partir de amanhã. Ok, pessoal? Então, passar esse tira dúvida, no final da Masterclass, eu vou passar aqui algumas coisas para vocês também sobre a plataforma e sobre as próximas aulas. Então, eu quero apresentar para vocês já conhecem, a nossa professora desse módulo que está no ar ainda, é a doutora Rosângela Adel, que vai fazer esse primeiro momento agora de apresentação, falar um pouco dela, do trabalho dela e considerações iniciais. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Muito obrigada pelas boas-vindas. Desde já eu agradeço pela oportunidade de dividir o conhecimento que eu tenho adquirido ao longo desses anos dentro da psicologia. Eu sou Rosângela Adel, sou psicóloga, psicóloga clínica, realizo atendimentos não só dentro da área da psicanálise, mas também com a intervenção ABA, para quem não conhece, é uma intervenção para tratamento específico para quem tem autismo ou alguma deficiência intelectual. Eu também trabalho com casais, trabalho com família, atendo pessoas evangélicas, sim, e pessoas não evangélicas. Faço atendimento clínico de forma online e também de forma presencial. Apenas para que vocês me conheçam, eu já tenho uma história de mais de 10 anos trabalhando dentro da área. E faço palestra, elaboro conferências, e já estou acostumada a participar também de outros eventos como esse. Eu dou aula não só para o Instituto EIA, mas também para outros institutos, tanto dentro da área da pós-graduação, como também dentro da área da psicologia. Amém. Então, você já conhece, a nossa professora se apresentou, tem uma vasta experiência. E, professora, eu sou um pouco da área, sou psicanalista e neuropsicopedagogo, tenho uma preocupação muito grande com a questão da saúde mental para os irmãos dentro da igreja, para líderes, para pastores. E essa sua aula foi fantástica, corroborou muito para esse pensamento de que nós precisamos estar cuidando da saúde mental. Se a senhora quiser, eu posso entrar já com algumas perguntas que já tem aqui, ou a senhora prefere já falar alguma coisa inicial que preparou? Não, pode iniciar com as perguntas, porque eu tenho certeza que eu prefiro dar as considerações finais e não iniciais. Por quê? Quando a gente começa uma masterclass, a gente quer logo, assim, saber o que está acontecendo, a gente quer tirar as dúvidas, porque eu ainda sou estudante, então esse é o meu perfil. Quando eu entro numa masterclass, eu quero saber das respostas. E aí, às vezes, a gente fica com uma introdução um pouco mais longa e, às vezes, causa algum tipo de ansiedade. E é tudo o que eu, como profissional e professora, realmente não tenho apreço. Ótimo, então vamos começar com as perguntas. Talvez eu mesmo faça perguntas também. Então vamos Sem lá para a primeira problemas. pergunta. No final do primeiro bloco de aulas, que nós dividimos em 2 blocos, né? 2 blocos de 4 aulas. Então, no final desse primeiro bloco, a senhora falou que o caráter pode ser 100% transformado, Sim. mas que o temperamento não pode ser mudado, mas sim controlado pelo Espírito Santo. Poderia dar alguns exemplos práticos que a senhora acompanhou e observou nesse processo? Sim. O que acontece? Por que o caráter é algo que pode ser 100% transformado ou mudado, como queira a nomenclatura? Porque, na realidade, o caráter faz parte do aspecto da personalidade onde é aprendido. O caráter você não nasce com, você desenvolve com características genéticas, você desenvolve com o meio o seu caráter. Então, dependendo do meio onde você esteja inserido, o seu caráter, ele pode ser um caráter tranquilinho, né, vamos dizer assim, aceitável moralmente pela sociedade, pela igreja, como ele pode também ser um caráter que não está sendo aceito. Exemplo, quando a gente fala de caráter, a gente está falando de questões morais. Então, por exemplo, o indivíduo
que ele tinha qualquer tipo de hábito. Mentira, porque se nós estamos falando de caráter, estamos falando dos aspectos parátipos da personalidade. Abro um parêntese. A personalidade, ela tem os fatores genópticos, que são exatamente os genes, questões de temperamento, aquilo que a gente traz na genética, e questões parátipas também, que são as questões caracteriológicas, ou caráter, que ele é, volto a repetir, aprendido. Fechamos parênteses. Então, se você tem algum tipo de hábito de beber, fumar, então a gente está falando de algum tipo de vício. Se estamos falando de vício, estamos falando de questões totalmente comportamentais. Isso você pode simplesmente deixar de fazer. Tanto é que, por exemplo, nós estamos aqui no meio evangélico, mas o caráter, ele pode ser mudado também pela psicologia. A gente tem também outras religiões que também elas ficam preocupadas em mudarem hábitos ruins, ou seja, caráter, a parte moral que nós temos. No temperamento, no nosso caso, nós temos a colaboração do Espírito Santo. Como o temperamento, ele tem fatores genéticos e uma das hipóteses mais conhecidas é a hipótese do temperamento de Hipócrates, que é o fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Então, esses 4 tipos de temperamento, que está de acordo com o nosso humor e também o nosso ambiente, ele pode ser 100% controlado pelo Espírito Santo. Usarei um exemplo, por exemplo, bíblico. Pedro é um homem 100% colérico, que nós vemos ali, e ele, em determinado momento, ele consegue desejar que aquele rapaz, ele não importune Jesus, então a orelha daquele homem é cortada. Mais à frente, quando o caráter e o temperamento, que são coisas diferentes, ok? Caráter totalmente aprendido, temperamento, questões genéticas envolvidas em relação com o meio. Então, o temperamento também é influenciado pelo meio. Então, quando Pedro está debaixo da orientação e do controle do Espírito Santo, a mesma impetuosidade do temperamento é usado para pregar e ganhar aproximadamente 3.000 almas com um discurso impetuoso. Então, na questão do temperamento, eu tenho um temperamento e cada um de vocês também tem o seu. É possível, sim, ter um controle. Aí você vai dizer, mas como eu permito que o Espírito Santo controle o meu temperamento? Sim, o verbo certo é permitir. Se eu não permitir que o Espírito Santo controle o meu temperamento, ou seja, os meus impulsos, alguns comportamentos em que eu digo que, eu sou desse jeito mesmo, quando na realidade nós precisamos ser transformados em nosso caráter, nossa conduta, nosso pensamento, nosso comportamento, e influencia muito o temperamento. Então, quando a Bíblia diz, todo dia crucificado com Cristo estou, a Bíblia se refere à parte da nossa personalidade ligada ao temperamento e ao caráter. Excelente. Muito boa essa resposta sua. Assim, bem, abrangeu bastante essa questão aqui e elucidou mais um pouquinho, né? Eu vou... Tá entrando mais perguntas aqui. Eu vou dar continuidade. Temos uma segunda pergunta. No final do bloco 2 das videoaulas, a senhora reforçou que a introspecção funciona como uma faxina interior. Poderia explicar um pouquinho melhor sobre isso? Sim. Introspecção, ele é o primeiro método que é utilizado na psicologia. Lá em 1800 e pouco, quando Wundt ele introduz um método para procurar, né, dar um caráter científico à psicologia, ele começa a trabalhar com questões de introspecção. Ou seja, eu como pessoa, mediante a todos os estímulos externos, eu me enxergo
enxergo meus sentimentos, enxergo minhas emoções, enxergo aquilo que me afeta, e eu começo a fazer uma análise em cima de mim mesma. Por exemplo, eu estou com frio, se eu estiver com o ar-condicionado muito forte, se a temperatura cair. Não, eu estou com calor, porque eu estou debaixo de um estímulo externo de temperatura muito alta. Isso é uma coisa muito simples, apenas para que a gente possa entender. Então, a introspecção é uma forma de você olhar para dentro de si. E, para mim, a introspecção é a melhor faxina que tem. Por quê? Quando eu olho para o olho de outra pessoa, eu posso, de repente, deduzir que ela está sentindo, o que está acontecendo, quando, na realidade, eu preciso olhar para mim. Apenas eu sinto. É impossível, eu tenho até uma dinâmica que muitas vezes a gente fala, né, sobre eu vejo, eu sinto, e eu percebo. Quando eu vejo alguma coisa, eu estou vendo de forma objetiva. Então, eu não estou vendo uma pessoa sofrendo. Eu estou vendo um homem ou uma mulher que está sentado, está maltratado, está sujo, está limpo. Então, o que eu vejo, qualquer um pode ver. Então, o que a gente vê são sinais. Mas na introspecção, eu sei os meus sintomas. E sintoma ninguém vê. É o que eu estou sentindo. Então, quando eu usei uma faxina interna, essa expressão para mim é quando a gente para tudo, respira fundo e se contempla. Entramos dentro de nós mesmos e começamos a refletir. E aí a gente pode usar o Salmo 1 para dizer que, olha, eu estou aqui, ó, meditando na palavra do Senhor. Ok, mas eu também posso meditar nas minhas ações. Eu posso meditar no meu pensamento, no meu comportamento. Então, essa é uma forma de me reorganizar, é uma forma de ressignificar. No atendimento, alguns atendimentos, eles precisam utilizar ainda esse método introspectivo. Então, a gente pede para que a pessoa olhe para dentro de si mesma, diga o que ela está sentindo em relação àquilo que está acontecendo na vida dela. Ela, às vezes, faz algumas anotações, e eu estou como vocês aqui, olha, com o caderninho e com a caneta, para a gente estar anotando. E aí, a gente vai lá, mesmo na introspecção, a gente vai lá e a gente anota e diz assim: nossa, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo triste. Mas por que eu estou triste? Se eu estou num ambiente feliz, se eu estou sem dificuldade financeira, se tudo vai bem com a minha família. Então, pode ser que seja uma tristeza existencial. Então, é importante a gente fazer essa introspecção, refletir, é como se você sentasse com você mesmo ou mesma e começasse a limpar. Então, a gente está vivendo numa era tão difícil que tudo que vem de fora para dentro acaba fazendo com que a gente, existencialmente, se sinta não pertencente a muita coisa. Então, às vezes, o não pertencimento faz com que a gente sofra porque a gente acha que não pertence àquele lugar, quando na realidade a gente pertence. Aquela igreja todo mundo me olha de lado, as pessoas não me veem como eu me enxergo. Por isso, há uma necessidade de faxina. Se nós soubéssemos o que é realmente uma faxina interna, através do método da introspecção, olharíamos mais para nós, deixaríamos de olhar mais para a trave que está no olho do outro, tiraríamos o cisco do nosso olho e seríamos mais sinceros conosco mesmos. Então, eu chamo de faxina interna, através desse método de introspecção, essa reflexão que a gente precisa fazer e retirar de nós, assim como numa faxina em uma casa, aquilo que realmente não nos pertence. Tem que mandar embora. E nem precisa ser uma oração de expulsa, tá? É oração realmente assim do desapego. Olha, eu não quero isso para minha vida. Não é isso que eu quero. Então eu deixo ir. E acabou. E dou um novo rumo para mim. Então, nesse caso da introspecção,
senhora estava falando, eu estava pensando aqui em Paulo, falando sobre a ceia, falando assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, esse examinar é algo extremamente mais profundo. Quando Sim, eu paro num momento a sós comigo mesmo para realmente analisar tudo e fazer essa faxina. E como a doutora disse, aquilo que realmente não é para estar, eu retirar. Eu queria até fazer aqui uma alusão, é como se a gente estivesse na nossa casa, aquele quartinho da bagunça, e a gente vai acumulando as coisas ali que, depois eu vejo, e nunca vê. E vai se acumulando as bagunças no quartinho e, nesse caso, dentro de nós. Seria isso, então, professora? sim, seria isso. E essa sua fala ela é pertinente para que eu consiga explicar novamente e fazer uma diferença. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Na introspecção, cabe a solitude. O que é a solitude? É o meu momento comigo mesma. O que é solidão? É a sensação de estar só, mesmo que você esteja no meio de uma multidão. Então, a solidão, ela é patológica. Por isso Deus diz a Adão, não é bom que o homem esteja só, ou seja, não é saudável para a saúde mental que o homem sinta solidão. O homem deve sentir solitude. Jesus, à beira de ser crucificado, ele teve o seu momento de solitude, quando ele diz: "Vou orar sozinho". Isso é solitude. Fantástico. Realmente, assim, nós precisamos entender isso. Quando é que nós precisamos buscar esse momento de solitude, como Jesus falou, né? Olha, eu vou ali orar sozinho agora. E tem um momento de solidão. Ou seja, a gente tem que saber realmente essa diferença. E eu quero aproveitar e fazer um link aqui com a próxima pergunta, e que é um assunto que eu ia realmente propor para o debate aqui, mas já tem a pergunta aqui feita. E por quê? Nós aqui temos pessoas aqui, estudantes de diversas classes sociais e diversos níveis de liderança também. E assim que foi uma preocupação minha, é um trabalho que eu exerço, assim, até com palestras sobre liderança e inteligência emocional em quartéis, em escolas, né, em igrejas principalmente, mas as igrejas, infelizmente, muitas delas não têm aberto as portas para esse assunto. Então, quando nós temos aqui no Instituto aula sobre isso, eu acho absurdamente fantástico essa oportunidade. E por que eu estou falando isso? Aqui nós temos líderes e temos pastores aqui ao vivo agora nessa masterclass. E anos atrás eu comecei, doutora, a fazer os meus estudos pautados em suicídios de pastores norte-americanos. Jovens, promissores, com famílias aparentemente perfeitas. Depois eu estendi isso para outros ramos, né? Pessoas, empresários, né? Empreendedores, militares. E eu vi que aqui no Brasil isso também estava acontecendo. E aconteceu há pouco tempo o suicídio de um jovem pastor, meu amigo, lá no Rio de Janeiro, algo que me marcou profundamente, porque ele me tinha como exemplo como militar, ele seguiu a mesma carreira que eu, e me tinha exemplo também eclesiasticamente falando, como líder, como pastor, etc. Ele foi consagrado em dezembro e, mês passado, após o culto da manhã, ele tirou a própria vida em casa. Meus sentimentos por seu amigo. Tá, muito obrigado. Então, foi uma coisa que chocou muito, me deixou, assim, travado um tempo, mesmo sabendo, lidando com esse tipo de trabalho, mas por ser uma pessoa próxima, né, me deixou meio travado, até pela referência que ele tinha ao meu trabalho. Mas por que eu estou falando isso? Ele era um militar de carreira brilhante, uma família, esposa, jovem, 2 filhos pequenos, aquela família aparentemente perfeita, fazia um trabalho com palhaçaria, né, de palhaço nos hospitais, levando ali um pouquinho de alegria para as pessoas em dor. No culto, durante a semana, ele estava de palhaço na porta da igreja, convidando os transeuntes a entrarem ali. E no domingo de manhã aconteceu isso. Ele tinha uma depressão velada e não contava para ninguém. E aí, depois dessa introdução toda, até me desculpe, mas eu precisava falar sobre isso, pela preocupação
com pastores e líderes que estão ali no ministério labutando e recebendo as dores dos outros e combinando com as suas próprias dores? Aí eu vou entrar na pergunta, né? Temos ouvido e acompanhado muitos líderes e até mesmo pastores cometendo suicídio. O que a senhora tem a comentar a respeito? Será que eles tiveram vergonha de pedir ajuda a um profissional na área de saúde mental? E se me permite, professor, antes de passar a palavra para a senhora trabalhar aqui o assunto, eu queria colocar mais uma coisa, que a vida não é só vergonha, é aquela coisa de, tipo assim, eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou infalível, eu não posso demonstrar fraqueza, porque senão o que vão pensar de mim? Também poderia ser isso? O que que acontece? Você está falando, aí eu estou te ouvindo e estou aqui anotando, porque a mente sabe como é, né? Ela flui, que é uma beleza. Então, vamos lá por parte. Primeiro, na inteligência emocional, há um cuidado sobremaneira conosco mesmo, tá? Então, na inteligência emocional, a gente precisa ter uma autoconsciência, só dando um feedback desse assunto todo que você falou. A gente precisa ter uma autorregulação, que é para poder controlar as nossas emoções de forma saudável, ok? Olha aí questões relacionadas existencialmente com características de depressão ou suicídio. A gente precisa ter automotivação. Se a gente não está motivado, não tem mais planos pessoais, tem alguma coisa errada. A gente precisa ter empatia, mas a empatia, ela trabalha com o sentimento do outro. Mas é necessário ter empatia com compaixão. Só ter empatia, você, de repente, até sente a dor do outro, mas você não se move e não faz nada. Você tem empatia quando você passa na rua e vê um morador de rua, você às vezes até ora por ele andando, mas você não vai lá e faz nada. Então é necessário ter empatia e compaixão. E se o indivíduo não tiver na inteligência emocional, se ele não tiver por ele uma autocompaixão e uma autoempatia, ele não vai conseguir se conectar com os próprios sentimentos e automaticamente vai ter uma dificuldade muito grande. E aí, nas habilidades sociais, que é a forma como você se relaciona com o meio, se relaciona com o outro, o que que vai acontecer? Você pode estar usando um papel social, um filtro social, ou para quem gosta, né, da palavra, uma máscara social. Todo mundo tem um filtro social. E aí, com relação... Não, o suporte. Pode continuar. Ok. Eu pensei que ela estava perguntando alguma coisa. Com relação ao suicídio, é bom a gente entender que há várias situações pela qual uma pessoa pode cometer suicídio. Pode ter problemas espirituais, problemas mentais, problemas emocionais, problemas socioeconômicos, ok? Várias situações que podem acontecer. E o suicídio, ele é pertinente ao transtorno de humor de depressão. A depressão é uma doença, e aí é onde entra a questão. O senhor falou sobre o pastor, o jovem pastor que cometeu suicídio. Eu dei uma palestra tem aproximadamente 15 dias, exatamente falando sobre a inteligência emocional e o autocuidado. E aí, o que ocorre? As pessoas pensam que o suicídio, ele acontece assim, ó, acordei e vou me matar. Não ocorre dessa forma. O suicídio é um pensamento que se inicia com uma ideação. A gente chama de ideação suicida. Ideação, ideia, pensamento. Vamos lá. Quero dormir e nunca mais acordar. Isso é uma ideação suicida. Se algum de vocês que estão nos ouvindo pensaram nisso, fique atenta a esses sinais. Por quê? Quero dormir e nunca mais acordar, só morrendo. Ah, eu quero sumir e desaparecer. Nunca mais quero ser encontrada. Isso também é um pensamento de ideação suicida, ou seja, inconscientemente, você já pensa
não em se matar, mas em fugir daquilo que está te causando aquela dor ou aquele desconforto a ponto de você se desesperar, e a palavra desespero é uma palavra pertinente à depressão, você se desesperar e simplesmente acabar tirando a própria vida. Eu peço desculpas, mas eu vou precisar corrigir um pequeno detalhe. O pastor não cometeu suicídio. Quem cometeu suicídio foi a pessoa. Porque se a gente levar em consideração que ele era pastor, então a gente precisa levar em consideração socialmente que professor comete suicídio, membro comete suicídio, bombeiro comete suicídio, policial militar comete suicídio, meu vizinho, um simples dono de família, chefe de família, pode cometer suicídio. E por que a gente se espanta quando quem comete suicídio é um pastor? Exatamente por conta desse pré-conceito, e eu vou me explicar. Pré-conceito, conceito pré-estabelecido, usarei a sua fala, de que não posso demonstrar que sou fraco porque eu sou pastor. Hoje, nós obtivemos a notícia de que um papa de 88 anos, que há 12 anos presidia o papado no mundo, faleceu. Muitas pessoas ficaram consternadas e muitas pessoas observaram a índole dele. Aquele homem tinha problema de saúde e ele não abriu mão de ser papa porque a mente dele ainda estava saudável, apesar do corpo não acompanhar a mente. Mas por que ele não pediu a ausência do cargo? Porque ele enxergava, e eu sei que é assim que a Igreja Católica o faz, e aqui não é menosprezar, é apenas esclarecer os fatos e refletir, ele simplesmente se sente Deus na terra, porque é assim que é ensinado. E será que o pastor dentro da igreja evangélica, o líder dentro da igreja evangélica, também não se sente como se fosse uma representatividade de Deus na terra? Quando, na realidade, todas as pessoas salvas em Jesus Cristo são, de alguma forma, uma representatividade de Deus na terra? O cargo de pastor lhe confere uma unção diferenciada, um poder e autoridade espirituais diferenciados, mas não tira a humanidade. E é isso que a gente precisa entender. Por isso, eu lhe peço desculpas, se me permitir, e eu diria que não foi o pastor que cometeu suicídio. Quem cometeu suicídio foi o João, foi o Manuel, foi o Miguel, foi o Flávio, foi a pessoa. A pessoa que estava sobrecarregada. Qual era a sobrecarga? Toda vez que nós estamos sobrecarregados, nossa cervical e o ombro sempre dói. Já tem gente fazendo sinal aí de que está no caminho, né? Então, cervical e ombro, porque é peso, é sobrecarga. Essa sobrecarga, ela pode ser emocional, ela pode ser física, você está carregando muito peso fisicamente mesmo, mas ela pode também ser social. Socialmente, qual é o peso que eu carrego? Eu, Rosângela, sou psicóloga, faço atendimento clínico de segunda a sexta. Sábado, normalmente, estou palestrando, dando ensinamento, conferência ou dando aula. Domingo, eu estou exercendo a minha função como membro do Corpo de Cristo, mas mesmo assim eu dou aula na escola dominical, então eu tenho uma demanda muito grande. Janeiro é o janeiro branco, que é para cuidar da saúde mental. Por acaso, como é meu aniversário e aniversário de meu marido, nós simplesmente avisamos ao nosso pastor. Meu marido é pastor auxiliar de uma igreja com mais de 3.500 membros. E eu sou a esposa dele. Então, quando é janeiro, nós já avisamos, 1º de janeiro até 31 de janeiro. Nós tiramos o mês inteiro de férias. Por que a gente tira férias? A gente não vai na nossa igreja.
quando a gente tira férias? A gente vai na igreja do outro, porque a gente quer comungar, a gente quer aliviar a tensão e não só ficar cuidando de ovelha. Essa é que é a grande questão, viu, Marcelo? Muita gente tem vergonha de dizer que é humano. Estou doente. Ó, eu costumo brincar e dizer, ó, Tico e Teco tá ali dentro da cabeça e não estão se entendendo. Pare tudo imediatamente, porque você acorda um dia se sentindo totalmente dolorido nessa parte do ombro cervical, aí você começa a ficar irritada ou irritado, você começa a ficar descontente com algumas coisas, já começa a relaxar a aparência, já não deseja mais executar alguns planos e projetos, porque você já está cansado, e aí você diz: "Ah, eu começo com uma exaustão emocional. Ah, eu não quero mais isso. Ah, eu já não estou aguentando". Você começa a ver seu próprio defeito, mas de uma maneira muito ruim, que é realmente se boicotando. Aí você começa a olhar para as pessoas, você vai reparar que no mundo que nós vivemos, nem todo o tempo todo mundo está do teu lado. "Oi, tudo bem? Como é que vai?" Às vezes as pessoas passam por nós igual uma bala, né, assim. Então isso tudo vai deteriorando. E a depressão, o que que ela faz conosco? A depressão, ela faz você tirar um véu da realidade e você enxerga a realidade de uma forma nua e crua. Mas da forma mais cruel que você pode imaginar. Nada faz sentido. Ah, vou usar o seu exemplo. Ah, minha esposa é linda, maravilhosa, eu não tenho problema financeiro, meus filhos são ótimos, venho de um lar evangélico, tudo ok. Mas se ele teve um buraco existencial, e isso pode ter sido cavado com excesso de sobrepeso, excesso de cobrança de ser o primeiro, o perfeito, não poder falhar, nunca poder reclamar de nada. Eu não conheço o rapaz, mas ouso dizer que ele possivelmente vai ser o tipo de pessoa, gente, ele estava sempre rindo, nunca reclamou de nada. Como é que ele fazia a descarga emocional das tensões dele? Se ele nunca reclamava de nada? Se ele nunca questionava, nunca falava nada com ninguém? Então, qual é a ideia? Vocês que vão ouvir gravado e vocês que estão ao vivo, por favor, não se permitam adoecer no emocional. Não é vergonha. Olha, eu estou com depressão, eu estou com algum grau de ansiedade. Após a pandemia, mais de 90% das pessoas desenvolveram ou ansiedade ou algum tipo de depressão, desde a mais leve até a depressão maior. Então, isso significa que todos estamos no mesmo barco. Eu, Rosângela, mesmo sendo da área, também não estou isenta que isso aconteça comigo. Por isso, eu preciso cuidar da minha saúde mental como pessoa. Aí sim, para que eu possa exercer a função de esposa de pastor, a função de psicóloga, a função de professora. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, quando você ouvir a mídia com sensacionalismo, né? Ah, o pastor João Maria se matou. Olhe para o ser humano. Olhe, por exemplo, assim, nossa, aquela pessoa estava tão sobrecarregada e tão abafada que ela não teve coragem de pedir socorro. E era só dizer para alguém: eu não estou aguentando. Isso é uma parte clínica. Eu atendo muitos líderes. Eu atendo líderes de igrejas que têm, assim, um número muito grande de membros. Eu atendo pessoas no Brasil e atendo também muita gente na Europa. Eu atendo gente nos Estados Unidos. É só para vocês entenderem que são pessoas que estão vivendo em cultura diferente. Mas em qualquer cultura, a pessoa pode adoecer.
E o primeiro passo é reconhecer que está sobrecarregado. Do contrário, você pode ser o pastor de uma igreja de 5.000 membros, ser batizado no Espírito Santo com dons e falar em línguas. Você vai cair num buraco existencial, você vai abandonar os talentos e os dons dados por Deus, e você vai começar a viver no automático. Se está vivendo no automático na igreja, revise. Introspecção, faxina interna, porque senão você não vai conseguir, vai adoecer. Olha, eu estou aqui realmente assim muito grato e muito feliz com a sua fala, porque assim, até por uma questão de ética e gentileza, né? Eu faço aqui a pergunta, faço uma colocação, mas a aula é sua, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque eu compactuo com esse seu pensamento. E assim, é bom aqui que todos estejam aqui assistindo e ouvindo que quem realmente tirou a sua vida, se suicidou, não foi o pastor, foi a pessoa. Porque, queridos pastores que estão assistindo aqui, antes de ser pastor, você é o João, é o Zé, é a Lidilma, né? É a Elizabeth, é a Maria, pessoa que sente dor, sente fome, sente frio, tem necessidades. E outra coisa que você colocou importantíssima é pare, tire férias, relaxe. E férias não é para ir na sua igreja local. Vai passear, vai visitar outra igreja de outro irmão, vai ser gente, né? Porque é uma coisa que precisamos entender. Que a carga às vezes é tão pesada, né? E sem peso, que às vezes a pessoa ignora os sinais e quando vê o bolo tá grande, né? E na vida eclesiástica, vida com as nossas dores misturada com as dores dos outros. A gente precisa ter um momento de introspecção. Eu estou aqui realmente extasiado aqui com esse assunto, porque eu vejo realmente essa necessidade do povo entender isso, dos pastores e líderes entenderem isso realmente. Bom, Marcelo, eu queria só dar um ponto final nessa pergunta. Caso exista alguém que tenha vergonha, porque, eu vou ficar contando para qualquer pessoa, conte para alguém, de repente, do seu nível. Nível em que sentido? Se eu sou um membro e tem um outro membro como eu, é uma pessoa como eu, que não vai me recriminar, não vai falar nada, converse com ele, que seja uma pessoa idônea. Olha, eu sou um pastor de uma grande igreja. Converse com outro pastor de uma grande igreja. Por quê? Porque as pessoas vão se encaixar no grupo de iguais. O importante é abra a boca e converse sobre. E aí eu dou meu ponto final acerca disso. olha, eu só lamento que a hora está passando rápida. Normal. Ai, meu Deus, a hora é um problema seríssimo. Tem outra pergunta que entrou aqui de um estudante nosso, e eu vou colocar aqui. Como você pode se autoavaliar e também avaliar uma ovelha sem ser um profissional na área de psicologia? Pelo que eu entendi, que quer que assim, você está atendendo a pessoa, como é que você vai fazer essa avaliação que ela precisa de um profissional e como você vai também se autoavaliar e entender que precisa de uma ajuda profissional? Então, vamos primeiro partir de nós para o outro. Tá, como é que eu vou me autoavaliar? Por exemplo, qual é o meu normal como pessoa? Se eu tenho, e aí volta a questão do temperamento. Se eu tenho um temperamento melancólico, isso significa que eu sou uma pessoa mais sensível e que, dependendo do que eu ouço ou interajo com o meio, eu simplesmente vou chorar mais, ok? Então, é normal da minha personalidade, volta e meia, desabafar minha atenção no choro. Ok. Se eu me conheço, e aí a gente precisa lançar mão do autoconhecimento para se autoavaliar, eu vou fazer o quê? Opa, por que eu estou chorando mais do que o que eu costumo chorar? Ou o contrário, por que eu não choro mais se eu sempre fiquei sensível em relação a isso? Então opa, aquilo que eu vejo que está fora do que é minha normalidade, eu fico em alerta e me observo. Eu, Rosângela, eu me observo.
E aí eu começo a perceber. Em agosto de 2023, eu perdi meu pai. E aí vivi o meu luto, não tem 2 anos, mas para vocês poderem entender, exemplificando em mim mesmo. E aí eu passei aquela semana, né, de luto, os 15 dias de luto, e a gente é obrigado a voltar à vida normal. E aí eu indo para a igreja, eu comecei a me incomodar demais com o barulho de gente cantando. Mas me incomodava tanto pessoas cantando, o barulho dos instrumentos da igreja me incomodava cantando, aquilo me dava uma angústia, uma irritabilidade, que eu vi aquilo uma vez, outra vez, aí eu comecei a sentei comigo e comecei a refletir. Não, espera aí, eu tenho que me avaliar. Aí eu comecei a me avaliar, falei assim: "Não, espera aí, gosto das pessoas cantando. Às vezes o instrumento está alto demais, eu tenho uma sensibilidade auditiva, eu diminuo. Mas olha só, eu estou irritada". Aí eu comecei a buscar o que poderia ter acontecido para me deixar daquela forma, porque aquele não era o meu normal. E aí, óbvio que eu não enxerguei de cara, mas eu me deparei com o meu luto. E aí eu não me autodiagnostiquei, mas eu me autoavaliei e percebi que, olha, eu preciso viver meu luto de outra forma. Porque eu estou indo à igreja achando que está tudo bem comigo, mas não está. Eu estou triste e inconscientemente eu achava que a igreja toda tinha que estar também triste. Mas a igreja está alegre porque está adorando ao Senhor Jesus. Mas na minha mente, na parte inconsciente, eu achava que todo mundo devia sentir a minha dor como eu estava sentindo. Mas existem dores que são só nossas, não são de outras pessoas. E a gente aprende isso com Cristo. Existem dores que foram só de Cristo. E tem dores que são só nossas. Então, eu me autoavaliei porque eu me autoconheço. Então, eu pude perceber o que estava acontecendo comigo. E aí eu falei com meu marido: eu vou tirar um período de 15 dias sem ir à igreja. Farei meus cultos em casa, orarei, chorarei pelo meu pai, farei o meu luto, viverei aquele momento e na hora que eu me sentir bem, eu vou à igreja. Sou líder dentro da igreja. Avisei ao pastor: pastor, estou de luto, e eu entendi que eu precisava dar um tempo para mim. Então, esse é apenas um exemplo de como você pode se avaliar. A ovelha, para avaliar, o que que a gente pode fazer enquanto líder ou enquanto pastor? Primeiro, a gente pode ter uns protocolozinhos que às vezes sempre rola na internet, com umas perguntas que podem ser estruturadas, ou seja, aquelas perguntas que já tem, né, prontinhas, como é que você tá, como é que não tá, como é que tá sentindo, né, o dia, o que que aconteceu, tá triste. Então, para avaliar a ovelha, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre sentimentos e emoções humanas, a gente precisa conhecer um pouquinho se aquela ovelha, ela está ou não tendo alguma mudança de rotina, desemprego, divórcio, crise no casamento, enfermidade com o filho, tudo isso é crise de rotina, a rotina alterou. Se você percebe que a pessoa não está bem, a gente está falando de emoções, encaminhe ela para um profissional ou então comece a fazer um discipulado com ela, mas faça um discipulado tendo conhecimento sobre as emoções humanas, não para você avaliar no sentido de emitir um juízo ou um julgamento, quando às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Se você percebe que aquela pessoa, ela está num padrão de comportamento anormal, quer dizer, eu estou de óculos, mas digamos que eu esteja, dependendo da idade então eu estou olhando assim. Aí vocês estão aí eu estou assim. Ou então eu estou assim com a cara
longe, os olhos longe, meio lesada, meio distante, não falo coisa com coisa, parece que estou dopada, ou distraída demais, ou então excessivamente irritada. É uma forma que você tem para estar avaliando a ovelha. Óbvio que eu não chego e digo para a pessoa: "Você tem isso ou aquilo". Eu penso junto com a pessoa, tá. E aí eu vou conversando com ela: "Olha, mudou a sua rotina?", porque isso acontece muito com as minhas pacientes com depressão. Elas ligam para mim e diz: "Doutora, eu estou passando muito mal, eu não sei, não aconteceu nada, mas eu estou passando mal". Gente, quando nós passamos mal na questão emocional, tem algum evento anterior, ou pensamento, ou comportamento, ou fato, ou situação que aconteceu e foi gatilho. E aí começa a passar mal. Então, se a gente percebe que isso está acontecendo, pare e avalie. Não continue. E converse com a ovelha. Mas não aconteceu nada? Olha, ontem foi domingo de Páscoa. Como é que foi? Assim, você já acordou mal? Não, eu acordei de Páscoa. Eu lembrei que meu pai tinha falecido. Ele sempre me ligava na Páscoa pela manhã e depois eu tive o dia normal. Depois eu comecei a passar mal. Ela já se explicou. Ela já se avaliou. O pensamento da falta do pai trouxe a lembrança dolorosa e isso fez com que ela se sentisse mal durante aquele dia, ok? Eu sei que é bem complexo, às vezes, essas questões, mas a autoavaliação e o avaliar o outro passa pela questão do autoconhecimento. Maela levantou uma mãozinha. Pode abrir o microfone, Mayara, falar? Mayara? Foi por engano? Desculpa, foi por engano. Meu celular Tudo tá bem, muito sensível, me perdoe. Não, que isso, minha tudo bem. linda, tá tranquilo. Inclusive, a senhora vai concluir ainda? Não, concluí. Se alguém tem alguma colocação, quer fazer alguma pergunta, já estamos terminando, essa é a hora. Teve uma pergunta que entrou pelo chat, mas se alguém tiver alguma pergunta aqui, é só levantar a mão, abrir seu microfone e está liberado. Alguém? Gente, o povo está muito tímido. Mas sei que o aprendizado está muito bom. Eu vou até completar aqui. Há cerca de 21 anos atrás, eu participei de um retiro, vamos dizer assim, um encontro para pastores, para casais, né, de pastores e líderes. Então, era um feriadão também, como está sendo agora. Então, foram 3 dias intensos ali com o pastor Jorge Mitian, da Argentina. Então, tem 21 anos isso. E, sinceramente, eu não lembro das palestras deles, a não ser uma que eu lembro. Uma só palestra que eu lembro dele. Reconcilia-te com a tua humanidade. E essa parte fala justamente, pastores, líderes, vocês são pessoas. Então, tudo que você está falando, doutora, realmente é sobre isso, né? A gente precisa se reconciliar com essa humanidade, com o ser humano. Somos pessoas. E pessoas sofrem, sentem dor. Assim como a gente vai no médico, quando a gente está com dor em alguma coisa, quebra um braço, por exemplo, a gente procura um médico. Quando temos também problemas do trato da saúde mental, precisamos também procurar ajuda profissional. E às vezes eu acho que tem até um preconceito ou uma religiosidade ancorando essa questão, né? Não, não precisa, só basta orar. Então, ou seja, eu oro quando estou doente, mas vou no médico. Então, eu também, quando estou com um problema no trato de saúde mental, posso orar também, mas também posso procurar um profissional da área. A gente tem que ter uma questão que eu tenho falado muito nesses últimos tempos, sobre autocuidado e amor próprio. Às vezes a pessoa acha que ela está se cuidando,
só porque ela tem autoestima. E autoestima é uma coisa e amor próprio é outra. Quando a gente fala de autoestima, muitos de vocês, eu até acredito, né, que o seu amigo, aquele jovem pastor, eu acredito até que ele tinha uma autoestima equilibrada. Ele dava valor a quem ele era, ao profissional que ele era, como ele trabalhava e como ele lidava com aquilo. Você mesmo, Marcelo, pode ter uma autoestima boa, porque, não, eu como profissional, poxa, eu sou um profissional bacana, sou um profissional bem gabaritado, dou conta do meu trabalho, e muitos de vocês aí, não, eu sou uma dona de casa exemplar. Só que a autoestima é o valor que a pessoa dá para ela, e às vezes o valor está mascarado, porque as outras pessoas falam tanto que você acaba acreditando que você é bom. Mas o amor próprio é como você se trata. A gente, inclusive, tem até, às vezes, uma técnica do autoabraço. Aqui assim, ó. Isso aqui é o autoabraço. A gente tem, muitas vezes, uma técnica e a gente não se abraça. Isso daqui é amor próprio. Eu me abraçando. Eu cuidando de mim. E aí, a gente tem essas questões diferenciadas. Muitas vezes eu tenho autoestima, mas não tenho amor próprio. Muitas vezes eu reconheço que sou um bom profissional, uma boa pessoa, um bom ser humano, mas como é que eu trato esse bom profissional, essa boa pessoa, esse bom ser humano? O amor próprio é como eu me trato, como é que eu cuido de mim. Qualquer coisa para mim serve. Eu vou comprar o que tem de melhor para o meu pastor, porque ele merece. Ok. Eu vou comprar para minha mãe, vou comprar para o meu filho, vou comprar para o meu marido, ou os homens, vou comprar para minha esposa. Mas para mim, quantas vezes eu viro e digo, qualquer coisa serve. Às vezes alguém me pergunta, o que você quer que eu traga? Eu vou no comércio, tá? Eu vou na feira. Uma simples coisa. Eu vou na feira, quer que eu traga o que para você? Traz qualquer coisa lá, vê o que é, qualquer coisa serve. Não! A gente precisa parar com essa autossabotagem de dizer qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa não serve. Nós somos imagem e semelhança de Deus, somos únicos, não existem outras pessoas idênticas a nós mesmos. Somos todos seres humanos e temos muita coisa em comum, mas somos únicos. Não existe outra Rosângela como eu, só existe eu. Então, qualquer coisa serve não pode mais fazer parte da nossa crença central. A gente precisa ter poder de escolha e se amar. Então, meu amor próprio diz: olha, já que você quer me agradar, traz uva para mim, daquela verde, porque eu gosto. Olha, traz uma banana madurinha, que eu gosto de fazer uma vitamina. Olha, traz um abacate, porque eu dei o exemplo da feira. Mas se você vai viajar e a pessoa diz, que eu trago o que para você de lá? Não precisa trazer nada. Precisa sim, porque a pessoa quer te agradar. E às vezes a gente se coloca de lado. Quando foi a última vez que nós fizemos alguma coisa que nos agradasse na última semana? Vem o feriadão, tá, sexta-feira santa. Alguns gostam de comer peixe na sexta-feira santa. Ok, não há proibição nisso. Mas o outro que gosta de comer carne, também não há proibição nisso. Tá, mas aí eu não vou comer peixe porque o outro quer que eu coma carne, e vice-versa. Quando a gente vai parar para se mimar, se acolher, se cuidar, se proteger e, acima de tudo, se amar. Infelizmente, a gente está numa sociedade que nos desumaniza. A gente vira máquina, entra no automático para a família, para a igreja, para o trabalho e para a sociedade. E acaba também entrando no automático para nós mesmos.
Então, isso é algo realmente que, com esse módulo, eu percebi uma necessidade gigantesca. Você pode ser um líder com uma autoestima, um alto valor maravilhoso, mas se você se maltrata, não cuida de si, não cuida da sua saúde mental, não se enxerga como uma pessoa digna de estar na posição que você está, de receber o dom que Deus te deu, de receber o cargo que Deus te deu, por favor, revise seus conceitos acerca de você mesmo. Significa que você não tem tanto amor próprio assim. E aí a gente fica com o pires na mão, atrás de outras pessoas que reconheçam o nosso valor como pessoa, para que ela nos ame. E por que a gente tem tanta necessidade disso? Porque a gente não se ama. A gente não tem amor próprio. E tem até um livro que eu cheguei a citar para vocês, que é a Síndrome da Boazinha, que também serve como a síndrome do homem bonzinho também, da compulsão por agradar. A gente vive num momento de carência tão grande de atenção que as pessoas querem fazer de tudo para serem agradáveis. Só que elas não querem ser agradáveis porque elas estão se agradando, e é como se eu me alimentasse tanto que eu desejo dar para o outro aquilo que eu tenho me alimentado, do que eu tenho me alimentado. Não. Está ao contrário. Eu passo privação, necessidade, passo fome de afeto e pego o pouco que eu tenho e dou para o outro para fazer com que ele me aceite, porque eu estou o agradando, é como se eu comprasse o outro, e em troca eu digo que ele tem obrigação de cuidar de mim. E isso não é verdade. Nós vemos isso, eu tenho visto na clínica, nos casamentos, relacionamentos horríveis, porque não, porque ele é meu marido, ele tem obrigação. Não, ele não tem obrigação. Ele não tem obrigação de te dar amor quando você mesmo não se dá amor. Isso é impossível. Ele te dá amor na medida, o seu cônjuge, em que ele pode te dar amor. Ele te dá do que ele tem. Mas se ele não tem amor para dar, vai dar o quê? E aí, se ninguém tem amor para me dar, eu vou passar fome de afeto? Não vou fazer isso comigo. E eu acho realmente que a gente deveria se auto-valorizar a ponto de ter um amor próprio diferenciado. Quando eu saio na rua, eu lembro de quem? Eu lembro de mim, eu lembro do outro. Quando eu inicio as minhas orações, na minha solitude, eu lembro de mim ou lembro do outro? Porque isso tem diferença. Às vezes eu lembro, Senhor, abençoa não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ou então, eu sou uma pessoa tão narcisista que eu digo, Senhor, abençoa o meu umbigo, abençoa o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Então, deve haver um equilíbrio. Eu não posso só pensar no outro de uma maneira hiper altruísta e não posso ser narcisista a ponto de achar que eu sou o centro do universo, quando na realidade não sou. Olha, só bater palmas aqui, maravilha, porque realmente tocou num ponto nevrálgico, né? A gente tem a autoestima, muitas vezes eu sou um excelente profissional, eu sou um excelente líder, um excelente pastor, mas às vezes a gente falta essa questão do amor próprio, né? Pensa em comprar coisas boas para os outros, mas às vezes não fazemos isso por nós mesmos. E isso é importantíssimo. Esse abraço, né? Vou me abraçar. Ou não é só ser narcisista, soberbo, só pedir para o nosso umbigo, pedir para os outros também em oração, mas não se esquecer da gente, né? Ou seja, ter esse... Olha, eu vi um negócio aqui, essa época de Páscoa, compra chocolate para todo mundo, mas não compra para você. Compra aquele que você gosta. É o Ferrero Rocher? É o Ferrero Rocher. Compra ele. Mesmo que sejam dois. Não é? Um batom. Né? Compre batom. Então, compre para você. É isso que você gosta? Se presenteie. Maravilhoso. Eu vou fazer só um parênteses aqui agora, para falar de uma parte técnica, tá bom, doutora? E aí, a senhora volta para fazer as considerações finais e depois eu faço o encerramento. E o que queria falar para vocês agora? Na plataforma,
eu fiz hoje uma divisão que estava dando uma confusãozinha, porque estava as videoaulas e embaixo tinha um link com algumas reflexões sobre aquela aula. Algumas pessoas não entenderam. Então, o que eu fiz? Eu separei. Então, tem lá videoaulas do primeiro bloco e embaixo tem uma outra página que você vai clicar e vai abrir reflexões dessas videoaulas do primeiro bloco. Por exemplo, você vai abrir lá, tem links. Você clicou no link e vai abrir como se fosse uma apostila. E está tudo ali em PDF sobre o que foi falado naquela videoaula. No segundo bloco também está assim. Então, você está separadinho e você vai lá ver tantas videoaulas como essas reflexões no PDF lá para você entender melhor, ter esse material para você. Você pode baixar para você imprimir, para você ler melhor depois com calma. E a outra coisa que tem para falar, se você entrar na plataforma, você vai ver que o segundo módulo já está no ar, só que ele vai abrir amanhã às 9 da manhã. Então, o segundo módulo, então estamos encerrando hoje esse primeiro módulo com a doutora Rosângela Del, e vai entrar amanhã o segundo módulo com a doutora Rose Rodrigues. Ela vai estar falando conosco também, então, da mesma maneira, dividido em 2 blocos. Então, o primeiro bloco já está na plataforma, você só vai conseguir abrir amanhã a partir das 9 da manhã. Então, não perca, porque a aula está fantástica, igual aqui da doutora Rosângela. Então, doutora Rosângela, eu queria agora que a senhora fizesse suas considerações finais, para que depois nós pudéssemos fazer o encerramento dessa masterclass. Então, fantástica. Pena que o tempo nos trava, né? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, representando a direção, representando a gestão do Instituto EIA, sua disponibilidade está conosco, gravando as videoaulas, e está conosco nessa masterclass também. Está sem áudio. Desculpa, eu fechei, obrigada. Eu costumo dizer que a melhor parte é aquela que a gente fica com gosto do quero mais. Porque assim a gente vai mais ávido para conhecimento, para ter noção. Eu queria compartilhar com vocês o Salmo 31, o verso 24, que diz assim: faça a sua parte e ele fortalecerá o vosso coração. Vós, todos que esperais no Senhor. Eu realmente espero que seja um diferencial na vida de vocês e que vocês possam ser plantadores de semente. Que essa semente que vocês estão tendo aqui nesse curso, porque a nossa intenção não é dar a plantação inteira, mas é a semente. Porque a semente precisa crescer em vários terrenos. E há lugares onde só semente entra, de tão apertadinho que às vezes fica aqui. Nós precisamos entender isso. Deus é aquele que sempre esconde os tesouros mais preciosos nas nossas experiências mais difíceis e mais dolorosas. E às vezes a gente acha que passa por dificuldade ou por alguma experiência dolorosa porque nós estamos apenas sendo provados. Mas na realidade, Deus, ele está demonstrando que as nossas maiores bênçãos e os maiores hinos realmente foram feitos em tribulações e dificuldades. Então não é porque a gente tem uma necessidade emocional que a gente deixa de fazer a nossa parte para que Deus faça dele, que é nos fortalecer e fazer com que a gente tenha um coração mais animado. Então, realmente, eu desejo para vocês que não só esse curso, mas tantos outros possam possibilitar para vocês exatamente uma plenitude emocional, que é o maior tesouro que Deus quer. Ele é o Senhor da nossa personalidade. Ele molda o nosso caráter, ele remolda o nosso caráter à vontade. Ele controla o nosso temperamento, mas as experiências são vividas por nós. Deus não nos impede de viver a experiência, mas ele diz: eu estou convosco. E nós, irmãos e seres humanos, dizemos: se você precisar de um ombro amigo,
Não é o feijão amigo, é o ombro amigo. Se você precisar de um ombro amigo, se o emocional não está bem, procure quem possa te ajudar. Tá bom, meus queridos e queridas? Que Deus realmente abençoe a todos. E para mim, foi uma honra maior ainda dividir aquilo que Deus tem me dado com vocês. Podem ter certeza que a maior honra foi minha, viu? Muito obrigada, Marcelo, por sua disponibilidade, sua ajuda. Muitas vezes Marcelo explicava algumas coisas como fazer, porque a mídia, né, não é muito a minha praia, vamos brincar assim. Marcelo explicava e eu fazia totalmente o contrário, mas o Marcelo, com o dom maravilhoso de Deus, ele realmente soube fazer dos limões que eu dei para ele uma maravilhosa limonada. Parabéns, Marcelo. Que Deus te abençoe. Amém, querido. Obrigado. Realmente foi uma limonada suíça maravilhosa. Então, querido, muito obrigado mais uma vez, doutora, pela sua participação e disponibilidade. Deus abençoe seu ministério, porque é um ministério realmente cuidar da saúde mental dos outros. É um ministério, Deus abençoe ricamente e lhe conceda 100 vezes mais pela graça que teve conosco aqui. Eu quero só lembrar vocês que essa aula está gravada. Então, se você chegou no final, perdeu alguma coisa, a internet caiu, amanhã você pode pedir para o pessoal da tutoria que eles vão passar o link para você assistir. Ah, mas eu assisti tudo, quero assistir de novo. Pede para eles que eles vão passar para você, para da tutoria, para você assistir de novo quantas vezes você quiser. Então, nós vamos estar encerrando aqui, mas eu vou pedir aqui para o pastor Wagner Faria, lá da PIB de Vera Fazenda, tá orando aqui, nos abençoando para estar encerrando, e logo depois que ele encerrar a oração, é aquele momento que você pode abrir o seu microfone e cumprimentar todo mundo, dar o seu boa noite, o seu tchau, o seu até logo. Amém, queridos? Então, pastor Wagner, nos abençoe essa noite aí, querido. Amém, pastor Marcelo. Antes da oração, eu quero falar que eu não perguntei, eu creio que outros alunos não perguntaram também, mas nós estávamos nos alimentando, a aula foi muito importante, né? Eu acho que nós não perguntamos para ver se tinha mais tempo de continuar, né? De continuar, porque certamente foi muito importante, né? Muito obrigado, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, ó Deus, te agradecer por esse momento de estarmos juntos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida, ó Deus, do Instituto EIA, pela vida, ó Deus, de cada um, ó Deus, do professor Marcelo, da professora Rosângela, ó Deus, de cada um que tem feito, ó Deus, desse seminário, ó Deus, uma ferramenta poderosa no teu reino. Ó Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, que seja, como a tua filha falou, uma semente, ó Deus, que haja em nossos corações, ó Deus, uma disposição, ó Deus, de levar para frente isso, ó Deus, tantas coisas que foi despertada em nossos corações, ó Deus, de pastores, pastoras, ó Deus, de cada aluno, Deus, como nós precisamos cuidar de nós mesmos. Muito obrigado, Pai. Eu quero declarar e determinar a bênção do Senhor sobre cada vida. Dá-nos, ó Deus, uma noite abençoada, guarda as nossas vidas e muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus.